Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos que vamos aí galera, estamos junto aí nesse concurso público, vamos detonar mais um conteúdo aqui, razão e proporção, tá certo? Vamos lá, vem comigo aqui, na parte de razão, que é um dos conteúdos mais cobrados aí na parte de matemática, nós temos sempre duas grandezas a ser trabalhado. E essas duas grandezas, primeiramente, nós temos que saber o que é uma grandeza. Então, na matemática, a grandeza é tudo aquilo que pode ser contado, tudo aquilo que pode ser medido e tudo aquilo que pode ser calculado, tá certo? Então, a minha razão sempre vai ser duas grandezas onde eu vou dividir elas. Então, se eu analisar duas grandezas e dividir elas, eu tenho a minha razão. Então, nesse caso, eu vou falar aqui as razões mais conhecidas. Provavelmente, tu já ouviu falar que eu tenho meu quilômetro dividido por minha hora. Então, aqui eu tenho duas grandezas, onde quilômetro, dá para a gente calcular o quilômetro sim ou não? Dá para a gente calcular, dá para medir. O tempo, que no caso aqui é a hora, dá para a gente fazer o quê? Dá para a gente calcular o tempo. Então, nesse caso, eu estou analisando duas grandezas e essa análise sempre vai ser o quê? Uma divisão. Então, beleza? Sempre quando eu for dividir duas grandezas, eu tenho a minha razão. Vamos lá. Qual é essa grandeza? Qual é essa razão mais conhecida? Velocidade média. Qual é a outra razão conhecida? Vamos lá, vou dar o tempo aí um pouquinho para te pensar. Em duas grandezas onde eu vou dividir, tenho a minha razão. Qual é a razão conhecida? Vamos lá, eu dei o tempo aí. Mais uma. Força dividido pela área. Então, nesse caso, a força, eu posso calcular a força, posso medir a força, beleza, é uma grandeza. A minha área, dá para a gente calcular a área? Dá para calcular a área. Então, quando eu vou dividir duas grandezas, essas divisões, analisando duas grandezas, eu tenho a minha razão. Tá? E a gente precisa saber ler a razão corretamente. Então, no caso, se eu tenho 2.000 candidatos, tá certo? E nesse caso vão disputar aí exatamente, vamos lá, 20 vagas. Tá? Então, eu tenho 2.000 candidatos disputando 20 vagas. A gente precisa analisar e fazer o seguinte. Candidatos é uma grandeza, sim ou não? Como eu falei para ti, grandeza é tudo aquilo que pode ser calculado, tudo aquilo que pode ser medido. Nesse caso, candidatos. Dá para a gente contar o número de candidatos? Beleza, é uma grandeza. Número de vagas, dá para a gente contar o número de vagas? Também dá. Então, se eu for dividir essas duas grandezas, vai me dar a minha razão, que sempre vai ser uma divisão. Então, se eu pegar aqui o número de candidatos, 2.000, e dividir pelo número de vagas, que eu tenho 20, então, nesse caso aqui, 2.000 dividido para 20, dá para a gente simplificar tudo aqui por 20. Tá certo? Resumindo tudo aí, 2.000 dividido para 20 e 20 dividido para 20. Duas divisões tranquilas, simplificando esse beabá todinho aqui então. Então, olha só, 2.000 dividido para 20, beleza? E o número de vagas aqui. Para eu fazer a leitura, é simples, tá certo? Então, nesse caso aqui, se eu tenho 2.000 dividido para 20, bem tranquilo, pego o 20 aqui, dá 1 vezes 20 vai dar 20, sobra aqui o zero, baixa o zerinho aqui, outro zero aqui, tranquilinho, eu tenho aí o 2.000 dividido por 20 e eu tenho 20 dividido por 20. Então, se eu for fazer assim essa divisão, eu tenho aqui, nesse caso, o 100 dividido por 1, certo? 100 dividido por 1. Nesse caso aqui, eu preciso fazer essa leitura. A razão me dá essa ideia, tá certo? Qual é essa leitura? Que eu tenho 100 candidatos disputando uma vaga, tá certo? Então, a razão sempre vai ser o quê? Sempre vai ser uma divisão, não pode esquecer isso. E tu vai dividir o quê? Sempre vou dividir duas grandezas, tá certo? Dividindo duas grandezas, eu tenho a minha razão, tá bom? Beleza? Tranquilo? Razão, na verdade, é o que eles vão cobrar para ti, tá? É a moda razão, sempre tem essa situação, toda prova de concurso público, tu pode ter certeza que tem questões de razão. Sempre analisar aí duas grandezas, tá bom? E a próxima aqui eu tenho agora a minha proporção. A minha proporção também ela é bem cobrada, tá? Então, os assuntos que vêm analisando razão e proporção, elas vêm junto. Então, nesse caso, o que vai ser a minha proporção? Vai ser o sinal de igualdade
entre duas razões. Tá certo? Isso é proporção. Então, olha só, eu tenho uma razão aqui e eu tenho outra razão aqui. Sinal de igualdade entre duas razões vai me dar a ideia de proporção, tá bom? Beleza? Posso também igualar aqui, ó, x dividido para y. Tudo isso é proporção. Sinal de igualdade entre duas ou mais razões. Tá bom? Nesse caso aqui, a proporção que eu preciso entender são duas propriedades. Tá certo? Nesse caso, ela tem 5 propriedades, mas com 2 propriedades tu consegue resolver qualquer questão que cair na tua prova. Tá certo? A gente não precisa estudar muito, a gente só precisa estudar da forma correta, da forma certa. Tá bom? Então vamos lá. Primeira propriedade que eu tenho da proporção. Tá certo? Eu tenho aqui a primeira propriedade, diz que A está para B, assim como C está para D. Sinal de igualdade entre duas razões é proporção, sim ou não? A primeira propriedade diz o seguinte, que eu posso multiplicar os meios pelos extremos, tá? Multiplicando os meios pelos extremos. Tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o famoso cruzamento. Sabe cruzar? Beleza, então tá aqui. Nesse caso eu vou multiplicar o A vezes o A vezes o D, que é igual ao B vezes o C. A primeira propriedade me diz isso, olha só, ó. Primeira propriedade, eu posso fazer o quê? Eu posso multiplicar os meios pelos extremos? Pode ou não pode? Deve fazer isso aí, tá bom? Beleza? Com isso, essa primeira propriedade, eu estou colocando um exemplozinho básico aqui para ti, ó. Se eu tenho 2 igual a 5 sobre 4, isso é proporção, sim ou não? Primeira coisa, sinal de igualdade entre duas razões é proporção, sim ou não? De início é. Agora eu tenho que ver se obedece a minha propriedade. Olha só, vamos multiplicar os meios pelos extremos. 2 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 8, que é igual. Quanto é que é 3 vezes 5? Vai dar 15. O 8 é igual a 15, sim ou não? Não. Se não é igual, então isso daqui não é proporção. Para ser proporção, tenho que obedecer a primeira propriedade. Tá bom? Então, nesse caso, para ser proporção, além de ter aqui sinal de igualdade entre duas razões, beleza, é o início de proporção, mas eu tenho que multiplicar os meios pelos extremos para me saber se o primeiro membro sempre vai ser igual ao segundo. Tá certo? Então, nesse caso aqui, não é proporção. Ah, professor, então coloca um exemplo aí de proporção para eu ter uma ideia. Tá aqui, ó, obedecendo a primeira propriedade. Eu tenho 2 está para 5 igual 4 está para 10. É proporção sim ou não? Então, logo de cara, sinal de igualdade entre duas razões. Se eu tenho sinal de igualdade entre duas razões, é início de proporção. Agora, para eu saber se é proporção ou não, esse cara aqui, o primeiro membro, tem que ser sempre igual ao segundo. Vamos multiplicar aí? Então, vamos lá. Ó. Quanto é que é 2 vezes 10? Vai dar quanto? Ó, 20. Igual, quanto é que é 5 vezes 4 vai dar quanto? 20 também. Aí está a diferença, galerinha. Não precisa ter sinal de igualdade entre duas razões para ser proporção. Ele tem que obedecer a minha primeira propriedade, tá certo? E essa primeira propriedade diz o seguinte, que eu posso multiplicar os meios pelos extremos e o primeiro membro tem que ser sempre igual ao segundo. Isso aqui é ou sim, é ou não proporção? Aí vai ser proporção, obedecendo sempre aí a primeira propriedade. O detalhe importante que no grupo eu vou colocar a lista de exercícios, que na verdade o que interessa para a gente, tanto de razão e proporção, são os problemas que vão envolver eles. Tá certo? Então na tua prova não vai cair isso aqui se é proporção ou não. Aqui eu estou colocando para ti a primeira propriedade. Nós temos que encaixar essa primeira propriedade nos problemas. Que é isso que é interessante e é isso que eles vão cobrar para vocês. Tá certo? Tá aí a primeira propriedade, vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade de proporção, ela é bem tranquila, tá? Eu tenho aqui, ó, A está para B, assim como C está para D. Sinal de igualdade entre duas razões é proporção, sim ou não? Início é. O que a segunda propriedade diz para mim? Que eu posso somar numerador com numerador, denominador com denominador. Então aqui eu tenho A mais C e eu vou dividir aqui por B mais D. Professor, eu posso igualar isso daí e somar? Pode, tá? Soma numerador com numerador, denominador com denominador. Tá aqui a minha segunda propriedade. E eu vou te contar mais, tá certo? Tu consegue detonar todas as tuas questões
da tua lista de exercícios que tu vai receber, tu vai conseguir detonar as questões da tua prova para te entender a parte de regra de 3 simples e composta. Eu preciso entender a proporção, saber das grandezas que são diretamente e que são inversamente proporcionais. Tá certo? Beleza? Então, com isso, a primeira propriedade tu já consegue matar tranquilo todas as questões da tua prova. Tá bom? Se por acaso aparecer outro problema mais complexo, tu pode analisar também pela segunda propriedade. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para a primeira observação. Com isso que eu tenho que colocar para ti aqui, que são grandezas diretamente proporcionais. Tá? De grandezas diretamente proporcionais, e eu tenho as grandezas que são inversamente proporcionais. Tá? Então eu tenho essas duas grandezinhas aqui que eu preciso analisar contigo, inversamente proporcional. Beleza? Então vamos lá. Olha só, vai entendendo aí, tá bom? Te liga, o que são grandezas diretamente proporcional? Então são duas grandezas onde eu tenho que analisar o seguinte esquema aqui. Se eu tenho um carinha que gosta de criar vacas, tá certo? Então, se ele tem 10 vacas, vacas é a grandeza, sim ou não? Dá para contar o número de vacas, então é grandeza. Então, se eu tenho a quantidade aqui de 10 número de vacas, beleza, e eu tenho aqui o quilograma da ração, vamos supor que 10 vacas ela consome aí 500 quilos de ração, tá certo? Então, nesse caso, se ele gostou da criação de vaca e for querer mais vacas, no caso, de 10, ele, eu quero agora 20. Ele vai aumentar o número de vacas, obrigatoriamente ele vai ter que aumentar também o quê? O quilo da ração, tá certo? Então, se 10 vacas consomem 500 quilogramas de ração, então 20 vacas vai consumir quanto? Vai consumir mais, professor, vai consumir quantos? 1000. Tá certo aí, ó, 1 tonelada aí no caso para ti. Então aqui o que diz a grandeza diretamente proporcional? Olha aqui, ó, vem cá. Se uma grandeza aumenta, a outra obrigatoriamente tem que aumentar, tá? E tem que ser um aumento proporcional. Então aqui o número de vacas dobrou, aqui quilograma da ração também vai ter que dobrar. É obrigado. Tá certo? São duas grandezas aqui que são diretamente proporcional. E detalhe, se uma diminuir, a outra também tem a obrigação de fazer o quê? De diminuir, tá bom? Então, nesse caso aqui, aumentou o número de vacas, tem que aumentar o número de ração. Beleza? Isso quer dizer o quê? Grandezas diretamente proporcional, tá bom? Se uma aumenta, a outra obrigatoriamente tem que aumentar. Agora, a inversamente proporcional, eu sempre gosto de colocar uns exemplos aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que tu sai da tua casa, ó, velocidade média é uma grandeza e o tempo também é uma grandeza. Então vamos lá, vamos supor que tu sai da tua casa, bacana, não é na verdade agora não é a época de sair, tá certo? Mas vamos supor que tu vem aqui, nesse caso aqui, vem para o cursinho estudar, vai passar esse negócio todo aí, tu vem para o cursinho estudar, vem com a velocidade de 100 km por hora. Tu vem com a velocidade constante de 100 km por hora para assistir a aula de português do professor Joab. Tá certo? Então, tu gosta tanto da aula do professor Joab, de língua portuguesa, que tu vem com a velocidade de 100 km por hora. E vamos supor que tu vai gastar aqui 20 minutos para chegar aqui no cursinho. 20 minutos para chegar aqui no cursinho. Mas aí tu vem no outro dia, fez a seguinte questão. Pô, tem aula de matemática. E aula de matemática, eu gosto muito da aula de matemática. Então, olha só o que me impressiona aqui, ó. Eu vou de 100 km por hora, vamos supor agora que eu vou a 200 km por hora só para assistir a aula de matemática. Então, nesse caso, 200 km por hora e com velocidade constante, meu filho. Quer dizer o quê? Tu não vai frear, tu não vai fazer nada. Tu vai com 200 km por hora, tu vai gastar um tempo de quanto? Pode falar um pouquinho aí para mim. Tá aqui. Tu vai gastar um tempo de quanto? Tu vai gastar um tempo de 10 minutos. Olha aí. O que está acontecendo aqui? Eu tenho duas grandezas, velocidade média é uma grandeza? É, dá para calcular. O tempo é uma grandeza? É, também dá para calcular. Então, nesse caso, uma grandeza está aumentando, eu estou aumentando a velocidade, obrigatoriamente a outra grandeza vai ter que fazer o quê? Vai ter que diminuir, tá bom? Beleza, galera? Pensão alimentícia também é assim, ó, grandeza inversamente proporcional. Quanto maior a quantidade de filho,
mais o cara, na verdade, o cara vai depositar menos na conta de cada um. Tá? Então, tenho várias grandezas, nesse caso são vários exemplos de grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. O detalhe importante é o seguinte, só para fechar, galerinha. Diretamente proporcional, uma grandeza tem que aumentar, a outra tem que aumentar. Se essa diminuir, essa também tem que diminuir. E tem que ser proporcional, beleza? Inversamente proporcional, uma grandeza vai aumentar, a outra vai fazer o quê? Vai diminuir obrigatoriamente. Está aqui, ó, de 100 km por hora foi para 200. Eu aumentei uma grandeza. A outra, de 20 minutos, gasto 10 minutos aí para analisar. Beleza, galerinha? Então, por hoje é só. Vai receber a lista de exercício tranquilo, tá certo? Qualquer dúvida, joga no grupo que estamos aí, beleza? Um grande abraço.